Bom, então vamos começar. Eu vou explicar tudo o que a gente fez, porque tudo é novo para você, né? Você nunca tinha visto nada assim, né? Então, eu vou começar a explicar. Antes de começar a explicar o que eu fiz lá na frente, vocês acompanharam, né? A cerimônia, o Arati. A coisa que nós temos que saber, né? Uma das mais importantes, é que nós não somos o corpo. Nós não somos esse corpo, nós somos a alma. O cristão tem uma filosofia diferente, né? Eles acreditam em outras coisas, mas a nossa filosofia, a gente acredita, né? Eles falam para a gente, as escrituras, nós seguimos os Vedas, né? Uma parte dos Vedas, que são as escrituras que têm mais de 5.500 anos. Jesus Cristo veio há 2.000 anos, né? 2.000. E há 3.500 anos antes dele, já tinha as escrituras falando sobre Deus. Né? Isso escrito. Mas a nossa filosofia, a nossa religião, ela não é temporal, ela é atemporal. Que nem o cristianismo, ele começou depois que Jesus Cristo veio. O budismo começou depois que Buda veio. E assim por diante. Né? E a nossa filosofia, a nossa religião, sempre existiu. Mesmo antes da escrita. Quando Deus, na verdade, o Senhor Brahma que criou o mundo, né? O primeiro ser do mundo, ele criou o mundo, e ele foi o primeiro a receber toda a instrução de Deus, a verdade. Né? Então, na verdade, que religião vocês são? A gente não está buscando religião, a gente está buscando a verdade, né? Que eles estão falando para nós. Né? Então, a religião é criada pelo ser humano. E Deus fala, né? O próprio Deus, o Krishna é um dos nomes de Deus, né? O próprio Krishna fala no Bhagavad Gita, ele fala, abandone todas as religiões, abandone tudo e se renda a mim. Abandone toda a religião. Então essa coisa de ficar brigando uma religião com a outra, a minha é melhor que a tua, isso é tudo uma bobagem. Porque isso foi criado pelo ser humano, né? A religião foi criada pelo ser humano. Então essa escritura, ela tem 5.500 anos, mas quando o mundo foi criado, Deus, Krishna, ele falou tudo isso para Brahma, que é o primeiro ser do universo, o Senhor Brahma. E o Senhor Brahma falou para o discípulo dele, Narada Muni. Os nomes são complicados, mas o nome não interessa. E aí Narada Muni falou para Vyasadeva, Vyasadeva falou para Madhvacharya, e assim veio vindo de mestre para discípulo, falando, mestre para discípulo. Tinha lá escrito, era a informação de boca para ouvido, né? Boca para ouvido, boca, mestre e discípulo. Só que a gente vive numa era agora chamada Kali Yuga, existem 4 eras, né? 4 eras. E eras são tempos, né? Cada era dura uma quantidade gigante de anos, né? A era que nós estamos hoje, Kali Yuga, dura 432.000 anos. 432.000 anos. E a era que dura menos. Veja só. Então, nessa era que a gente está hoje, o ser humano perdeu a memória. Não é hoje que perdeu a memória, né? Ninguém tem mais memória, na verdade, né? Se eu falar o meu celular para vocês aqui, se você não anotar junto, já não consegue mais anotar. Só se for muito fácil, né? E se passar 5 minutos, aí é impossível. É impossível você saber. E a mesma coisa vocês, se falarem o teu... Até o nome a gente esquece, né? O teu nome eu não esqueci, mas normalmente se vem 2, 3 pessoas novas, você já esquece o nome da pessoa, né? No final do... Então a gente não tem memória. Como é que não... Se não tivesse escrito, como é que a gente ia conseguir saber o que Deus falou? Então, há 5.500 anos atrás, ele veio para a Terra mais uma vez, Krishna, o próprio Krishna, né? Ele veio para a Terra e ele passou tudo para Arjuna, e, enfim, ele foi passando para os discípulos, né? Foi falando, que nem a Bhagavad Gita. E aí Vyasadeva, que é um devoto puro dele, uma reencarnação literária dele, né? Na verdade, ele pegou e escreveu tudo, há 5.500 anos atrás. Então, a gente não segue tudo que está lá, a gente segue uma parte. Porque, na verdade, Vyasadeva, ele escreveu tudo para todas as eras.
não agora especificamente para o que a gente vive hoje. E aí veio Deus, a última vez que veio na Terra, Deus é aquele que está com o braço direito levantado no altar. Ele veio a última vez para a Terra 537 anos atrás. E aí ele deu o que a gente precisa para agora. O que a gente tem que fazer agora para se conectar com ele, com Deus? Qual que é a prática mais fácil e mais rápida para se conectar com Deus? Na era que a gente está hoje. Que é uma era que a gente não tem tempo, todo mundo trabalha que nem louco, e a gente não tem memória também, né? Como eu falei. É a era da degradação. Você vê a população querendo pisar no outro, ou se você tem um colega de trabalho e está querendo pegar o seu emprego, se você tem um cargo superior ao dele, né? É isso que vivemos hoje, um querendo levar vantagem em cima do outro, né? Ele não era nascido ainda, mas nós já éramos, né? Então, tem a era de aquela propaganda que o Gerson fazia, o jogador de futebol, né? Não sei se você lembra, era uma propaganda de cigarro, que ele falava assim, você tem que levar a vantagem, fume tal cigarro. Né? Você lembra, né? E ficou a lei de Gerson, né? Aí todo mundo fala, a lei do Gerson, né? Você tem que levar vantagem em tudo. E todo mundo quer levar vantagem em tudo, mesmo que prejudicando o outro. Não importa se está prejudicando o outro ou não, você quer levar vantagem. Então, Deus sabia que ia acontecer tudo isso, claro, ele sabe tudo, Deus é onisciente, né? Ele sabe tudo. E aí ele veio justamente há 537 anos como um devoto, como uma pessoa normal, como nós. Ele não chegou e falou, eu sou Deus. Ele veio como uma pessoa normal, vivia normalmente na Índia, né? Normalmente, tinha família, pai, mãe, mulher, ele casou, pai, mãe, mulher, e aí ele largou tudo e foi ser monge. Ele largou tudo e foi ser monge. Mas ele justamente largou tudo e foi ser monge com 22 anos, para quê? Para nos dar tudo que a gente precisa saber. E o que é o principal que a gente precisa saber? Ele falou, cante meus nomes. Cante meus nomes, cante o santo nome de Deus. Juntos, congregacionalmente. Tem muito mais força se você cantar junto do que se você cantar sozinho. Sozinho tem força? Sim, tem. Mas junto a força é muito maior. E o nosso guru aqui, o segundo, ele falava, um graveto, todo mundo quebra. Qualquer criança quebra, um bebê. Se dá para um bebê meio fortinho, você dá um pedacinho de madeira para ele, ele vai lá e quebra, brincando. Agora, um feixe de graveto forte, ninguém quebra. Então, ele vem nos dar o canto congregacional dos santos nomes, cantar. Por isso a gente canta tanto. Nós ficamos 1 hora cantando. E não é só o cantar, é o som. Agora também eu estou produzindo som. Vocês produziram som, a gente produziu depois aqui sentado, e agora também está assim. Então, o programa aqui, né, no templo, é 2 horas, mais ou menos, de programa, 2 horas produzindo som. Mas que som que a gente produz? Porque os gurus falam, guru é o mestre espiritual. Aqui no Ocidente fala guru, né, mas a pronúncia é guru, né? Então, o guru, ele é o mestre espiritual. Ele é aquele que tem a conexão com Deus. Ele tem conexão com Deus. Nós não temos ainda, mas ele tem. Então, através dele, a gente vai ter conexão com Deus. Por isso ele se iniciou. Ele contou, né, que ele se iniciou. Então, ele recebeu a iniciação, ele recebeu um novo nome. A senhora deu um nome para ele, o seu marido, enfim, alguém deu o nome de Hélio para ele, que é o nome do corpo. Mas nós não somos o corpo. E aí o guru, quando iniciou ele, deu o nome da alma dele. Batizou ele. Não é um batismo, a gente faz batismo, mas enfim, eu usei esse termo porque é conhecido perante todo mundo, né? Então, o guru deu o nome da alma dele na hora. E não só isso. O mais importante, o guru deu o Mahamantra Hare Krishna para ele. Que a senhora cantou hoje. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O guru cantou naquela terço que a gente tem, né, o rosário, não sei se ele mostrou para a senhora, né? Tem 108 bolinhas e ele canta. É, a Japamala, é. E aí ele canta. Cada vez que ele canta esse mantra, ele pula uma bolinha. Cada vez que ele... Mas não é qualquer um cantando, porque ele recebeu
a potência do nome do guru. É diferente uma pessoa cantar, a senhora, por exemplo, ainda não é iniciada, enfim. Então, a senhora canta, tem um poder, mas quando o guru dá o nome para o discípulo, vem com o poder de Deus. Porque o guru é o representante de Deus aqui na Terra. Então, vem com a potência, e esse nome vem do mundo transcendental. Vem do mundo transcendental. Então, vem com a potência. E quando a pessoa canta, o que acontece quando canta? Limpa a alma. Mas limpa a alma do quê? Da sujeira que nós temos. Nós temos muita sujeira, mas não é sujeira o pó, literalmente, o pó que a gente passa a mão e sente pó, né? Ou areia. Não, a sujeira, esse pó, o que é? Nós queremos desfrutar dos sentidos. A gente sempre quer o desfrute dos sentidos. A gente tem 6 inimigos. 6 inimigos nós temos. A luxúria. A luxúria é o desfrute dos sentidos. A luxúria, a inveja, a ira, aquela pessoa nervosa, todo mundo é nervoso. A cobiça, todo mundo cobiça as coisas. Está todo mundo cobiçando a vida inteira. A loucura, todo mundo tem uma loucura de achar que é o corpo. De achar que vai ser feliz nesse mundo, do jeito que a gente vive. Não vamos ser felizes. E o ego? O ego é um dos principais inimigos que nós temos. Todo mundo tem ego. E quem falar, se eu chegar e falar, você tem esses inimigos, eu tenho, ele tem, todo mundo tem esses inimigos. Uns mais, outros menos, de um ou do outro, mas todo mundo tem. A pessoa fala, eu não tenho. É porque ela tem um ego tão grande que ela não admite nem que ela tem os problemas. O ego é muito poderoso. E prejudica a devoção. Muito. Então, o som, ele é extremamente importante. Mas qual som? O som, os gurus falam, né? O som pode te purificar, mas ele pode te levar para o inferno. O inferno, assim, ele vai te trazer para a terra de novo, ou para o plano material de novo. Porque o plano material é o inferno. O plano material é o inferno. Então, se você escutar essas músicas pornográficas, né, funk, esses negócios que eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor, eu não escuto. Antes os gurus falarem que não era para ouvir, eu já não escutava, porque não é o tipo de música que eu gosto. Mas isso aí é extremamente prejudicial. Falar mal do outro, fazer fofoca, escutar notícia. O que é a notícia do jornal? Vamos analisar um jornal. Não precisa ser jornal de TV. Hoje você vê jornal em qualquer lugar, né? Você pega o celular, você pega qualquer coisa. E o maior jornal é teu vizinho, enfim, o teu chefe, o teu amigo de trabalho. Ele fala fofoca o dia inteiro. Mal do Lula, mal do Bolsonaro, e mal disso, e mal de não sei o quê. E o que é o jornal? O que é o noticiário? É fofoca. Não deixa de ser fofoca. Então, o jornalismo é uma grande fofoca. Isso é prejudicial. Falar palavrão, todas essas coisas são prejudiciais. Então, o som ele pode te levar à liberdade, ele vai libertar a alma de tudo isso que nós temos de ruim, ou ele vai te afundar mais ainda. Por que isso? Porque o éter, né? Não tem a pessoa que fala, aquela pessoa é etérica, né? E o éter é o espaço. Então, tudo que a gente fala entra no espaço. Fica gravado no espaço. Tudo que a gente fala. E tudo tem espaço. Todo lugar tem espaço. Cada átomo tem o espaço dele. Né? Cada átomo tem o espaço dele. Então, o que acontece? Quando você fala algo ou escuta algo, não é só falar, escutar também. Então, a gente tem que selecionar o que a gente vai ouvir. Aquela música lá é americana, sei lá, é de outro idioma, aí eu adoro ela, mas você sabe o que ela está falando? Vai procurar saber o que fala. Se for algo ruim, não é bom você escutar. Então o som é extremamente importante na nossa vida. E você veja, toda religião que eu conheço pelo menos, canta. Se não canta, fala de Deus. Então o som está presente. Não tem uma religião que fica todo mundo em silêncio.
Até o budismo, alguns tipos de budismo, que falavam, vamos meditar no vazio. Mas tem a palestra. Uma parte é a meditação no vazio, mas tem a palestra. Tem os mantras também. Depende do budismo. Então, o som é a forma de conectar com Deus. E Deus falou, o som melhor para vocês produzirem pela boca é o Mahamantra Hare Krishna, ou essas canções que nós cantamos. Porque é o nome de Deus. Então, por exemplo, nós estamos aqui conversando. Eu e ele estamos conversando, o Haripata foi lá no banheiro, nossa posição. E aí ele está ouvindo a gente, mas se eu chegar aqui e falar para você, porque o Haripata, enfim, falar o nome dele, né, o nome espiritual dele, ele vai, na hora, querer escutar o que a gente está falando. A atenção dele vem para cá. A pessoa quer, se você está em algum lugar e tem uma rodinha lá, e você se retira da rodinha, né? Daquela conversa lá. Você vai em outro lugar. Se alguém falou teu nome, na hora você vai querer saber o que estão falando. Aquilo vai chamar a tua atenção. Então, quando a gente canta em conjunto, congregacionalmente, os nomes de Deus, ele vai no local. Acho que é o cristianismo que fala, né? Onde tiver 2 ou mais pessoas pensando em mim ou rezando, eu estarei presente, né? Jesus Cristo parece que falou isso. Né? Então, isso é a nossa filosofia. O próprio Deus veio e falou isso. Eu estarei presente. Onde que eu estou? Onde estão falando de mim. Ele próprio falou. Onde eu estarei? Eu estou onde estão falando de mim. Então, o som é extremamente importante. E ele purifica, como eu falei, os desejos. Porque a gente tem desejo o dia inteiro. O desejo nunca para. É a cobiça. O desejo nunca para. Se você comeu bastante, né? Que nem hoje domingo, né? Normalmente no domingo todo mundo capricha no almoço e tal, né? E faz aquele almoço e tal. E aí você comeu, você acabou de comer, você está até passando mal já, de tanto que você comeu. E aí passa 4, 5 horas, normalmente a pessoa dorme à tarde, sei lá, né? Ou fica conversando. Quando chegar esse horário aqui, você já está desejando de novo comer. E outra comida, de repente. Você fala, não quero comer a comida que eu comi no almoço, quero outra agora. O desejo nunca para. Você compra um celular novo, você está todo feliz. Aí daqui meio ano sai um outro mais bonito, sei lá, com mais capacidade, você quer o outro. O carro, a mesma coisa. A gente está sempre desejando. E a gente só está no mundo material porque a gente tem desejo. Se você pegar, né, você é cristã, né, você é católica, se você pegar a história de Adão e Eva, o que é a história de Adão e Eva? Né? Eles começaram eles vieram para o mundo material, para o sofrimento do mundo material, por quê? Porque eles quiseram desfrutar. Claro que não foi a maçã. Maçã é uma analogia, né? É uma metáfora. Eles comeram a maçã e aí começaram eles viviam no paraíso, comeram a maçã. Coitado da maçã, não tem nada a ver com isso. Né? Eles quiseram desfrutar. Quando a gente quer desfrutar, a gente vai ter que cumprir aquilo depois. Porque quando você explora alguém, você desfruta de alguém, você vai ser desfrutado nas próximas vidas. Aí que entra a reencarnação que a gente acredita. Por que a pessoa fala, eu não acredito em reencarnação? A maioria, pelo menos, dos cristãos, né? Apesar que tem muito cristão que fala, não, eu sou cristão, mas eu acredito em reencarnação. Então ele criou a nova religião dele, né? Porque ele não segue nem o cristianismo, nem o outro que aceita a reencarnação. Mas, por exemplo, por que um sofre mais que o outro? Como que o cristianismo explica isso? Porque Deus quer? Você vê crianças, nasceu, bebê, sofrendo pra caramba, sofrendo muito, muito, muito. E o outro lá vivia 80, 100 anos sem nenhum problema. Por que isso? Como que se explica isso? Deus, então, não é justo. Porque ele gosta de castigar um e não castiga o outro. Mas não existe castigo de Deus. Esse negócio que algumas filosofias religiosas ficam falando, Deus vai te castigar se você não fizer. Deus não castiga ninguém. Nós viemos dele. Nós viemos dele. Então, ele dá o livre-arbítrio. Ele deixa cada um fazer o que quer. Se você quiser bater em alguém, ele vai deixar.
ou se você quiser agradar alguém, ele também vai deixar. E cada ação tem sua reação, depende do que você faz. Se você planta, por exemplo, abacate, você não vai colher manga. Você vai colher abacate. E da mesma forma, qualquer coisa que você faz, qualquer ação que você faz. Você prejudica alguém, você deixa alguém feliz? Desculpa. Você prejudica alguém, você deixa alguém triste? Não adianta pedir perdão. Você já deixou a pessoa ser triste. Ah, perdão, me perdoa. Ah, eu matei seu marido, eu matei seu pai, mas me perdoa. Agora eu estou em tal religião, me perdoa. Como assim perdoa? E o sofrimento que isso causou para a família inteira, até para o cachorro. Você acabou com a família, a renda da família, tudo, quando você mata um pai de família. Ai, me perdoa, agora eu entrei em tal religião, Deus vai me perdoar. Não. O perdão de Deus, sabe qual é? É que na próxima vida ele vai fazer você cumprir o sofrimento que você fez no outro. A lei do karma. Por isso que um sofre mais que o outro, um sofre menos que o outro. Você faz muito mal, você vai ter que cumprir aquele mal. Aquele sofrimento que você causou para o outro, você vai ter que cumprir esse sofrimento. Não tem como sair livre disso. Se você pega o dinheiro no banco, você vai ter que pagar. Vai ter uma penalidade se você não pagar. Você vai ter que pagar. E não é que nem o banco, né, que antigamente tinha cheque, agora nem tem mais cheque, né? Ninguém mais usa cheque. Mas você ficou com um cheque sem fundo, né? Ele nem sabe o que é isso. Você ficou com um cheque sem fundo e você fica 5 anos com o nome sujo. Mas não tem como liberar o teu nome sujo com Deus. Você fez alguém sofrer, em algum momento você vai cumprir aquele sofrimento. Não tem como sair fora disso. Se você faz alguém feliz, você deixou alguém feliz, você vai ter felicidade material nas próximas vidas. Por que uma pessoa nasce bonita, nasce rica, ela mora num lugar extremamente bom, ela tem uma cultura, ela estudou na melhor escola, tudo é o karma. Porque ela fez alguém feliz nas vidas anteriores, agora ela está desfrutando disso. É a lei do karma, ação e reação. Então, quando Adão e Eva comeram a maçã, eles quiseram desfrutar. E toda vez que você desfruta, alguém é desfrutado. Não tem como. Se tem a pessoa que desfruta, tem o desfrutado. Não tem como. Quando você assiste TV, na tua TV de 90 polegadas, sei lá, hoje tem uma TV que maior que essa parede, né? Você está lá assistindo a TV, ou essa grandona aí também, você está desfrutando, você está vendo a TV, né? Mas e o chinês que trabalhou escravamente lá, 14 horas, 16 horas por dia, ganhando um salário de miséria, né? Isso acontece, né? Então, ele tá lá, você está desfrutando, mas ele teve que fazer isso, ele tá sofrendo. E a gente paga o karma sobre tudo isso. A gente não tem karma, na verdade, não tem ação ruim ou boa, se a gente servir Deus. Agora nós estamos aqui, nós estamos servindo Deus. Eu estou falando, vocês estão escutando. E eu também estou escutando. O Guru falou outro dia numa aula. Quando você fala de Deus, você está escutando também. Então não purifica só vocês, a mim também. Toda vez que você fala de Deus para alguém, você está purificando o outro e você também. Então, a gente tem que falar de Deus, é o que ele mais gosta, que a gente fale dele. E aí não produz nenhum karma. O karma que traz a gente para o mundo material. Se você fez algo bom, aonde você vai cumprir essa bondade? O retorno que você tem, aonde vai ser? No mundo material. Se você faz o mal, aonde você vai sofrer pelo mal que você fez? No mundo material. Se você serve Deus, não tem nem bom nem ruim. Não é nem bom nem ruim servir Deus. Bom que eu digo materialmente. É a coisa mais importante é servir Deus, porque você ganha fortuna espiritual. Essas 2 horas que você vai ficar aqui, mais, né? Porque depois a gente vai comer. Então, 2h30 que a gente vai ficar aqui, servindo Deus. Isso daí você vai levar, Sueli, a tua alma vai levar para a eternidade.
Quando você come uma comida normal, que nem você comeu hoje no almoço, não sei se o Harry Potter ofereceu, né? Mas se você come uma comida normal, sem oferecer para Deus antes, é o alimento do corpo. Quando você come a comida que nem nós vamos depois comer, né, honrar a comida que foi para Deus, é o alimento do corpo, mas da alma. Porque Deus provou antes. É como a hóstia do católico. É o alimento da alma. Então nós somos a alma, nós não somos o corpo. E todo mundo dedica o dia inteiro ao corpo. A gente levanta de manhã, já vai escovar o dente, vai tomar banho. Para quê? Para o corpo. Aí você se troca, coloca um perfume, para quê? Para agradar quem o perfume? O teu chefe, o teu marido, sei lá quem. Ou você mesmo. Não tem nada a ver com Deus. Aí você trabalha o dia inteiro. Você pega o ônibus, você pega o metrô, você vai de carro, trabalha o dia inteiro, você volta para casa, você janta, conversa um pouquinho com o marido, com a mulher, com o filho, falando fofoca, fazendo fofoca, porque você vai contar o que aconteceu no trabalho, e o marido vai contar o que aconteceu no trabalho dele, e a criança vai contar o que aconteceu na escola. O que é isso? Fofoca. A gente não tem noção disso, a gente não para pensar. Isso tudo é fofoca. E aí você vai dormir, assiste um filme antes, sei lá, assiste um noticiário falando mal do Lula, do Bolsonaro, de alguém, né, que todo mundo só fala isso, agora cada vez mais. E aí você vai dormir, e no outro dia você acorda e é a mesma coisa, durante 80, 100 anos, 30, 40, cada um tem um tempo de vida. E aí você viveu 40 anos, 50, 60, inutilmente. Por quê? O que você fez para a alma? A tua e a dos outros. Nada. A gente tem que refletir nisso. Nada. Ele viveu 80 anos em vão. E Deus dá o corpo humano para nós. É uma raridade nós, alma, estarmos no corpo humano. Porque cada átomo, não sei se você lembra da escola lá, que nem eu há muito tempo atrás, né? Cada átomo tem alma. A Igreja Católica, já que a gente está falando, né, falamos de catolicismo, eles achavam que o negro não tinha alma, nem o índio. Vai estudar teologia. Até, sei lá, não sei mais ou menos, mas 200 anos atrás, 300 anos atrás, como assim o negro e o índio não têm alma? Porque ele tem mais melanina na pele que eu, e dá cor negra nele, ele não tem alma. Que absurdo é esse? É inventado pelo ser humano isso. Eu duvido que Jesus Cristo falou isso. Eu duvido. Tudo inventado pelo ser humano. Então a gente não pode andar que nem um cavalo que tem aquele tapa-olho. A gente está em busca da verdade. Né? Ah, mas por que isso? Eu também, minha mãe era católica, a família inteira é católica. Eu sou o único que segue essa filosofia. Todo mundo é católico. Agora já tem um ou outro, em outra, mas a maioria esmagadora é católica. Né? E aí você vai perguntar para o padre, né, que é o sacerdote lá, ah, mas por que a criança um sofre, outro não sofre? A criança, que a gente está falando, né, já nasce sofrendo, no ventre da mãe já está sofrendo. Ah, porque Deus quer. Mas como assim Deus quer? Isso não é resposta. Por que uma pessoa, de repente, tem a vida inteira pela frente e com 15, 18 anos morre? Aí você vai falar, ah, mas Deus quis. Mas por que isso? Não tem explicação. É incompleto. Nós temos um livro do primeiro guru lá, e nós até lemos ele aqui de manhã, né? E ele fala que é incompleto. É incompleto. Jesus Cristo, ele deu o que as pessoas conseguiam compreender. Ele não podia falar tudo. Falando um pouquinho que ele falou, já mataram ele. Um pouquinho que ele falou. Né? Mas ele deu a base. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele deu a base, isso é o principal. Mas ele não deu detalhes. E aí veio Mahaprabhu, Deus, há 537 anos atrás, e aí ele deu tudo, ele falou tudo. O que ele gosta de comer, o que ele não gosta de comer, como ele é,
como ele é, claro, ele não falou, mas quem vivia com ele descreveu. Ele tinha um olho assim, ele tinha um cabelo longo, ele tinha mais de 2 metros de altura, descreveram ele. Né? Então, por isso que tem aquela estátua lá, aquela murti, porque descreveram como ele é. Então, ele deu tudo para nós. Mas a gente só está aqui, como eu comecei falando, porque a gente quer desfrutar. Então, e por que a gente quer desfrutar? Porque a gente está iludido, achando que vai ser feliz comendo algo gostoso, vendo algo bonito, né? Sentindo o aroma, o cheiro de algo gostoso, um perfume, tateando o que a gente gosta, os sentidos, ouvindo algo que a gente gosta também. Ninguém vai ser feliz assim, porque a felicidade total é da alma. A felicidade não é da mente. Essa felicidade que a gente tem quando come alguma coisa gostosa, vê algo bonito, isso é a mente. Mas a mente faz parte do corpo material. A alma só é feliz, a alma só fica feliz servindo Deus. Não há outra forma da alma ser feliz. Somente servindo Deus. Então, por isso a gente está aqui. E se a gente quiser sair do mundo material, a gente tem que servir Deus. Uma coisa extremamente importante, a primeira é que nós somos alma, né? Que eu falei, qual a coisa, uma das mais importantes. A segunda coisa, que é extremamente importante, mais importante ainda do que a gente saber que é alma, é qual a nossa relação com Deus. Qual a minha relação com Deus? Qual a sua relação com Deus? É a mesma. A alma só tem uma relação com Deus, servir Ele eternamente. Nós somos servos eternos de Deus. Não é Ele que é o nosso servo. A posição está invertida. O mundo material inverteu as coisas. É a mesma coisa do mundo transcendental, só que de uma forma deturpada. Tudo que tem aqui tem lá. Só que aqui é de uma forma invertida, deturpada. Então, a gente acha que Deus tem que nos servir. A maioria das religiões, pelo menos que eu conheço, pode ser que tenha alguma que eu não conheço, claro, não conheço tudo, né? Conheço algumas. A maioria prega o quê? Para Deus servir a gente. Quando você reza, a maioria das religiões reza para quê? Para pedir algo para Deus. Então você quer que... Deus não é nosso empregado. Quando você trabalha com alguém, você chega para o teu patrão e fala, ó, eu preciso que você me faz isso. É a mesma coisa. Não, ao contrário, o patrão fala, ó, você precisa fazer isso, 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 isso. E todo mundo quer que Deus seja o nosso empregado. Vai lá bater na porta dele, ó Deus, eu estou com dor de cabeça hoje, me cura aqui, eu vou rezar tanto, 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 e você me cura. Ah, mas eu agradeço. Agradecendo ou não, você foi lá pedir. Você rezou com um objetivo por trás. A gente tem que ter o serviço a Deus incondicional. Nós temos que amar a Deus incondicionalmente, que nem a mãe ama o filho. Quando você cuidava do Haripata, do Hélio, pequeno, você não estava pensando assim, quando ele tiver 30 anos ele vai me sustentar. Ele vai pagar meu plano de saúde. Claro que não. Né? Você dava de mamar para ele, você não estava pensando isso, ele fazia por amor, sem querer nada em troca. Incondicional. É essa a relação que nós temos que ter com Deus. Servir Ele incondicionalmente. Você serviu Ele, ainda hoje serve, né? Mas você serviu Ele no início, lá, incondicionalmente, claro. Incondicionalmente. Esse é o amor que a gente tem que ter por Deus. Sem querer nada em troca, sem pedir. Ah, eu vou acender uma vela para o meu filho passar no vestibular. Onde, sabe, não tem cabimento isso. E a gente, assim, a maioria da população pede algo tão insignificante, o que representa uma dor de cabeça que dura um dia ou horas perante a eternidade. Porque nós somos a alma, nós somos eternos. O que é uma dor de cabeça de um dia ou de uma hora perante a eternidade? Não é nada.
Uma vida de 100 anos, a Escritura fala. A vida de 100 anos na eternidade é um ponto. Você imagina, vamos fazer uma explicação. Um ponto numa linha. Você pega uma caneta e faz uma linha. O que é um ponto numa linha? Não é nada. Quantas centenas de pontos tem numa linha? Se você pegar ponto por ponto, assim, até fazer a linha. Milhares, sei lá. Né? Não é nada um ponto numa linha. E o que é uma linha numa folha de caderno? Quantas linhas tem que ter para preencher a folha de caderno? Sei lá, milhares também. Depende do tamanho do caderno, claro. E o que é uma folha de caderno num livro? Não é nada. Então, o que é um ponto? Você pega uma caneta, faz um ponto nesse livro. Não representa nada. 100 anos na vida material, que a gente tem, a ser humano, né? No máximo chega a 100 anos, 120 anos. 100 anos é um grão de areia na praia. Não na praia, no universo. O que é um grão de areia no universo? Um grão de areia na praia não é nada. Quantos bilhões, sei lá, é um número que não dá nem para colocar. Imagina no universo com planetas, com estrelas, com tudo. O que é um grão de areia no planeta Terra? Não é nada. Isso são 100 anos na eternidade. E a maioria da população fica pedindo algo para Deus por uma coisa que vai durar horas, dias ou meses. Que seja, a pessoa está doente, mas quantos anos mais ela vai ficar doente? 30, 40, até abandonar o corpo? Até a alma abandonar esse corpo? Ela vai pegar outro corpo. A alma abandona de corpo como a gente troca de roupa todo dia. 100 anos para a alma é como a gente trocar de roupa todo dia. Então, por que tanto apego ao corpo? Nós não somos o corpo. Estava todo mundo desesperado com a pandemia. Quando começou, tinha gente que... Eu sei de pessoas que ficaram assim, sabe, loucas, de medo de morrer. Oi? Então, pessoas ficaram loucas. Por quê? Porque não queriam largar o que tem. É o apego. É o apego. E os gurus falam, quem tem medo não tem fé. Quem tem medo não tem fé. Então, a gente tem que compreender a verdade. Eles estão falando a verdade para a gente. Pelo menos eu acredito nessa verdade. Claro, eu estou falando, a Sueli aqui vai falar, tudo que ele falou é besteira. Né? Mas, enfim, cada um tem um conceito. Mas você tem que analisar, entendeu? Não ser aquele burro, aquele cavalo que anda assim, ó, né? Não é porque você nasceu em tal família com essa religião que você tem que morrer nessa família com essa religião. A gente tem que estar aberto para tudo, escutar, analisar. Será que o que ele está falando é verdade? Será que o que aquele líder lá que está no local, né, no templo, na sinagoga, ou no, sei lá, na igreja, o que ele está falando, que eu tenho que rezar para Deus, para pedir algo para Deus, isso é real? Eu tenho que pedir algo para Deus? Né? Ou eu tenho que servir Deus, sem querer nada em troca? A gente aqui no mundo material sempre está querendo algo em troca. Sempre. Tudo que você faz, você quer algo em troca. Com o marido, com a mulher, com o filho, é assim. Não adianta falar que não. É assim, o mundo material é algo em troca, a gente quer algo em troca. Nós fomos criados desde o início nisso. Sempre a gente quer algo em troca. Se dá um presente no fim do ano, tem amigo secreto, aí você dá um relógio, você dá um presente, aí um presente razoável, você ganha um relógio de parede que custa R$10 na Marinha Fernanda. Aí você já fica... Por que você fica bravo? Porque você quer algo em troca. Se você desse por dar, porque você queria dar, não interessa o que a pessoa dá, mesmo que ela não dá nada, mas a gente sempre quer algo em troca. A gente tem que ter 4 qualidades extremamente importantes. Nós temos que ter 4 qualidades extremamente... Isso daí vai deixar a nossa vida espiritual melhorar, avançar assim extremamente. Ser humilde. Ser humilde. O principal de todos é a tolerância. Ninguém tem tolerância para nada.
Ninguém tem tolerância para nada. Se alguém tocar a sua campainha e você demorar 1 minuto para atender, a pessoa já está com o dedinho lá de novo. Ninguém tem tolerância para nada. Dei um exemplo bobo, mas acontece. Ninguém tem tolerância para nada. A tolerância é extremamente importante. Humildade, tolerância. O outro qual que é? Dá honra a todos. Você tem que respeitar todo mundo. E a quarta qual é? Mesmo aquele que não te respeita. É fácil respeitar quem você gosta, quem te respeita. Mas vai respeitar aquele que fala mal de você. Aquele que quer te prejudicar, aparentemente quer te prejudicar. Né? Então essas são as qualidades principais. Se você tiver essas 4 qualidades, você vai cantar os nomes de Deus o dia inteiro. Você tem a capacidade de cantar os nomes de Deus o dia inteiro. Mas nós não temos essas 4 qualidades. E como que a gente vai adquirir essas 4 qualidades? Não adianta você falar, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser tolerante. Não adianta. Não é na mente, não é no corpo, não é na inteligência. Isso vem da alma. São qualidades da alma. Então, como é que você vai ser humilde e tolerante e dar honra a todos sem querer para você mesmo? Dar respeito sem querer para você. Você servindo Deus, porque vai limpar a alma. A única forma de limpar a alma é servir Deus. Que nem ele agora, ele se iniciou, e aí ele levanta de manhã, ele faz, não sei qual que é a prática dele, ainda não cheguei a conversar com ele sobre isso, né? Mas ele canta já para a mala dele, né? Que é aquele rosário que a gente tem, né? Isso daí é servir Deus. Ele mora separado. Mas ele, entendeu? Aí de vez em quando eu vejo que ele entra aqui na aula, na live, ele vem no templo, ele está servindo Deus. Quanto mais você serve Deus, mais vai limpar a alma. Quanto mais serve Deus, mais... E é todo dia, não é assim, uma vez por semana tá bom. Não, não tá. Tem que ser todo dia. Uma vez o segundo guru aqui foram para a Índia, né? Porque ele vivia na Índia, e aí chegaram lá do Brasil, né? Um devoto chegou lá e ele falou assim, tudo bem, não sei o quê. Conversaram, né? O que vocês estão fazendo lá no Brasil? Aí ele perguntou, o guru perguntou, quantas vezes vocês se reúnem por semana? E na época era uma vez só, não era aqui, era em outro local. Era uma vez só, 2 horas, 1h30, 2 horas de reunião. E aí o guru falou para ele, para o devoto, e você acha que é o suficiente? 2 horas por semana é suficiente para Deus? Ele falou, quantas vezes você escova o dente por semana? Quantas vezes você almoça, você come por semana? Quantas vezes você toma banho por semana? E você só vai uma vez por semana no templo e fica lá 1h30, 2 horas. Você acha que isso é suficiente para Deus? O quanto você está dando de você para Deus? Essa é a relação que a gente tem que analisar. O quanto eu dou de mim para Deus? Quanto eu dou do meu tempo para Deus? Deus não precisa de nada, Sueli. Você acha que Deus precisa, que nem a cerimônia que eu fiz? Eu acabei não explicando o que eu fiz, né? Mas enfim, mas antes de outro dia eu explico. Mas eu ofereci primeiro incenso. Para quê? Para agradar o olfato de Deus. Deus não precisa do incenso. Esse incenso que eu acendi, eu nem sei do que é hoje, né? Mas deve ser de sândalo, sei lá, de alguma coisa assim. Né? Tem um perfume e tal. E se Deus quiser o aroma, o cheiro do sândalo, ele vai na árvore de sândalo. Ele não precisa ter alguém lá oferecendo para ele. Aí eu ofereci numa conchinha água e dei banho nele. Mentalmente, claro, né? Não molhei ele, mas mentalmente, mas eu dei banho nele. Isso também é real, né? As escrituras falam. Então, eu dei banho nele mentalmente. Se ele quiser tomar banho, você acha que ele precisa tomar banho aqui? Ele toma banho onde ele quiser. Ele pode ir em qualquer lugar, qualquer planeta, qualquer lugar ele pode ir. Aí eu sequei ele com um lencinho, depois do banho. Aí depois eu acendi o fogo para dar uma aquecida. Depois eu ofereci flor para agradar a visão também, o olfato. Depois eu abanei ele com um abano, com um perfume também. Enfim, Deus não precisa de nada disso. Eu ofereci comida para ele hoje, ofereci a água que você tomou, foi oferecida no altar. Você acha que Deus precisa tomar água? E se ele quiser tomar água, ele precisa tomar água da Sabesp. Ele vai tomar água no lugar mais puro que existe, se ele quiser.
mas ele não quer a água, nem a comida, nem a flor que eu ofereço para ele. Ele quer a nossa vontade, ele quer o nosso coração. Deus, ele quer o nosso coração, ele quer a nossa alma. Quando a gente fala coração, é alma. Porque a alma está dentro do coração. A alma está dentro da bomba coração. A alma não está no cérebro, como muitos pensam. Ela está lá, dentro do coração. Por isso que todo mundo fala, o coração, porque a alma está lá. Então, Deus, ele quer a nossa alma, ele quer essa vontade de servi-lo, sem querer nada em troca. Também não adianta eu chegar aqui e falar assim, eu vou oferecer a comida para Deus porque ele vai me dar mais dinheiro. Não. Ou alguém vem no templo, né, e fala assim, eu vou doar esse dinheiro para o templo, porque a gente não tem nenhum comércio aqui no templo, a gente não vende nada, a gente não cobra nada. E como que vive? Às vezes a pessoa vem aqui e fala, mas quem que paga as coisas aqui? Quem paga a comida? Doação. Um doa, o outro não doa, mas alguém doa. E a gente está há 5 anos. A gente, sexta-feira agora, fez 5 anos que está aqui, né? Inauguração. Então, Deus não precisa de nada. Ele tem tudo. Ele quer o nosso coração, ele quer a nossa vontade. Se ele quiser escutar alguém cantar, né? Eu canto mal pra caramba, enfim, né? Se ele quiser ouvir e desfrutar, ele vai num cantor bom, mas ele está onde a pessoa tem vontade. Ele quer vontade. É isso que Deus quer. Ele quer a nossa alma, ele quer a nossa vontade. E ele não obriga ninguém a fazer nada. E ao contrário do que eu estava falando, ele não pune ninguém. Quando a pessoa tem alguma dificuldade, se eu tenho dificuldade, todo mundo tem dificuldade. Eu não conheço ninguém que não tenha dificuldade. Alguma tem. Quando você tem a dificuldade, é a graça de Deus. Ele está dando a chance de você pagar o que você fez nas vidas anteriores. Essa é a visão correta. Pelo menos a gente acredita nisso. A maioria não acredita, mas a gente acredita nisso. Por quê? Porque pessoas santas falaram isso. Eles são os santos da era moderna. O catolicismo tem lá, Santo Antônio, sei lá, tem muitos santos, né? Eles são santos. A vida deles, São Francisco, a vida deles, se você conhecer a vida deles, você vai na Índia ou quando eles vêm aqui, você vê. Ele come o que você come. Quando ele veio para o Brasil, né, o segundo muro aqui, ele veio em classe econômica, entendeu? Ele não tem o avião dele. Não vou falar qual a religião que o líder tem um avião, mas tem religião que tem o avião dele, tem helicóptero. Ele veio em classe econômica. E queriam comprar a classe executiva para ele. Ele falou, não vai gastar dinheiro com isso. E a viagem da Índia para cá são 15, 18 horas de avião. Não é 1 hora. Né? Cansa, mas ele quis vir na econômica por quê? Porque ele falou, me dá o dinheiro que vocês vão gastar na executiva, essa diferença de dinheiro, que eu vou usar para distribuir essa filosofia. Ele vai distribuir a comida para os outros, mas não a comida normal. Ele vai distribuir a misericórdia, a comida que foi oferecida para Deus. Ele não está preocupado em tirar a fome dessa pessoa. Porque a fome é do corpo. Ele está preocupado com a alma. Então, quando ele oferece num festival na Índia, as festas da Índia, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, eles fazem comida para todo mundo. Mas não é qualquer comida, comida que vai para o altar. Então ele está dando, e a comida que vai para o altar vem para nós com a fortuna espiritual. Você ganha alguma coisinha espiritual na tua alma. Por isso que ele falou, não vou querer o dinheiro, não vou querer gastar dinheiro à toa. Ele vive uma vida simples, a mesma roupa, entendeu? Aquele mesmo relógio. Ele come o que todo mundo come, não tem comida especial. Ele dorme num quarto normal, que nem todo quarto. Não tem nenhuma regalia. Por quê? Ele não quer. Ele poderia? Claro que ele poderia, mas ele não quer. Ele quer servir Deus. E para servir Deus não precisa de nada. Você fala, mas eu não tenho dinheiro para oferecer nada no altar. Você tem água. Você não tem? Todo mundo tem água em casa. Todo mundo oferece água para Deus. Antes de tomar água, né? Você vai tomar água, você está com o copo na mão, oferece, de qualquer jeito, pensa ou fala, Deus aceita. Aí você pega e toma. Você está lembrando de Deus. Você está querendo oferecer algo para Deus. Não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Ele é dono de tudo.
A pessoa tem uma casa, né? Que nem tem pessoas que têm ilha em Angra, né? Vários milionários aí. O cara é dono de uma ilha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Mas isso não é nada perante o universo. O que é uma ilha perante o universo? Não é nada. Então, ele não tem nada de dinheiro. Deus é o Todo-Poderoso, ele tem tudo, tudo é dele. Até o nosso corpo é dele, é emprestado para nós. Se ele quiser, ele te tira daí agora. Ele pega a tua alma e... Né? Ele não sei se ele vai querer, mas eu acho que não. Pretendo que não, pelo menos agora não. Me liguei aqui, né? Mas, enfim, mas é isso, né? Se tem alguma pergunta, Sueli? Eu falei um monte de informação, né? Não. Não? No momento, não. Uhum. O Haripata tem? Deixa eu ver aqui quem está com a gente. Se fez alguma pergunta. Por enquanto não tem nenhuma pergunta. Para não perder o costume, nós vamos cantar mais uma canção. Está na continuidade, aí ela começa com Hari Harai. Precisa dar uma olhada lá, Haripata, porque o livrinho... Esse aí qual página é? 94 deve ser 90, 89, por aí. É algumas páginas a menos nesse daí. Que página que é? Ah, não, 90. Olha só, chutei bem. A gente vai cantar ela agora. Opa, não é essa não. Não é essa. Agora sim. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Krishavaya Namaha. Gopala Govinda Ram Madhusudan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Jadadara Shiva Sadi Gaura Bhaktavinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Sri Shiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Ishai Gosai Kori Charana Banga. Jai Vishana Savistapura. Ishai Gosai Radha
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Jaya Sacinanda, Jaya Sacinanda, Jaya Sacinanda, Jaya Sacinanda, Jaya Sacinanda, Gaura Hari, Jaya Sacinanda, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Jaya Sacinanda, Gaura Hari, Jaya Sacinanda, Gaura Hari, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco. Hoje aqui presencialmente temos o Haripata Prabhu e a mãe dele, a Sueli, conosco aqui também hoje. A gente está muito feliz que a Sueli veio participar e escutar sobre Deus, né? E espero que tenha sido proveitoso para ela, né? E com certeza as escrituras nossas falam, os gurus falam, que é muito, muito, muito auspicioso escutar sobre Deus, né? Então a alma com certeza gostou. Às vezes a nossa mente não gosta, o nosso intelecto não gosta, porque a gente às vezes tem outro, pensa outra coisa, né? Peraí, não se ainda não. E aí a nossa mente, a gente às vezes não gosta do que foi falado, mas a alma gostou, porque estamos falando de Deus. Não falamos fofoca, não fizemos nada disso, né? Então vamos ver aqui quem está conosco também. Normalmente tem pessoas que não se identificam. Eu sei que tem gente que está aí assistindo e não colocou o nome, mas isso daí é um direito da pessoa, claro. A pessoa não quer se identificar, tudo bem. O importante é estar junto com a gente, escutando, falando sobre Deus, né? Harikata, isso que é importante. Então temos aqui conosco hoje a Carla Lavinas, a Ana Purna Devidasi. A Ana Purna mora na Noruega e lá de madrugada agora, então ela está lá assistindo. Você veja só, de madrugada ela está lá assistindo. O Ishan Krishna Prabhu mora no Mato Grosso do Sul. Vrajanath Das, se eu não me engano, ele mora na Argentina. O Vijayaksha Prabhu é de São Paulo. Ana Bortoleta é brasileira, mas ela mora no Canadá. Temos aqui a Arjuna Krishna Prabhu e a Vishaka Devidasi, o casal. Eles moram na Costa Rica. E também temos aqui a Malini Devidasi, que mora em Araraquara. Então agradeço a presença de todos aqui. Dandavat Pranam. Amanhã o programa começa às 7 horas da manhã, como todo dia. Quem quiser entrar no Facebook, tem programa todo dia às 7 da manhã e às 7 da noite de segunda a sexta. E sábado e domingo às 6 da tarde. Então todo dia tem 2 programas. Assistam se quiserem, é bom, cantamos juntos, falamos de Deus, enfim. Dandavat Pranam, até amanhã. Da direita, conclui.